Então, começando aqui com o primeiro debate, uma conexão muitas vezes esquecida é a relação entre a arquitetura e a arqueologia, que no fundo partilham uma série de características em comum. Numa época em que a consciência sobre as questões da sustentabilidade e património aumenta, o conhecimento presente no campo da arqueologia desempenha um papel vital na preservação de marcos arquitetónicos de importância histórica. Essa experiência também pode desempenhar um papel significativo na criação de intervenções arquitetónicas sensíveis e adequadas ao seu contexto. Dada a importância desta disciplina, surgem projetos e iniciativas com o propósito da preservação do património, como o CIPA ou o ICOMOS. Estando ambas associadas a estas associações, gostaríamos que nos introduzissem ao trabalho que têm realizado neste sentido. Ou seja, em que sentido, tendo em conta o ICOMOS, o CIPA e todas estas organizações, e que trabalho é que têm desenvolvido, tanto na parte da arquitetura como na parte da arqueologia? Bem, nestas áreas, eu, desde que fiz a arquitetura, o curso, não é? Portanto, terminei em 1990. Eu, por acaso, no curso sempre gostei da arquitetura nova. Digo que nunca pensei em trabalhar com património cultural, porque gostava de projetar, não é? Acho que é um bocadinho como todos os jovens arquitetos que estão a fazer o mestrado integrado. Mas, de repente, comecei a trabalhar na área da arquitetura e em câmaras, e não foi um trabalho que me tivesse aliciado muito, de maneira que fui fazer o mestrado em conservação e reabilitação em Leuven, na Bélgica, e foi aí o meu primeiro contacto com a área do património cultural, ainda lecionado pelo professor Lemaire, portanto, que é um dos signatários da Carta de Veneza, que foi em 1964 e que depois deu origem ao ICOMOS. E desde essa data eu tenho tido uma paixão pela área do património cultural e tenho trabalhado dentro dessa área. Portanto, mestrado, doutoramento, sempre a desenvolver estudos nesse âmbito. E depois ateliê de arquitetura, projetos de conservação e reabilitação. Pronto, montei o ateliê e fiz a gestão dos projetos durante muitos anos, até dedicar-me ao ensino, mas então também na área do património cultural, não é? Portanto, a minha ligação com o património cultural foi desde 1992, através do ICOMOS, sim, porque também lecionado pelo professor Lemaire e envolvida nesta organização, que é uma ONG, é uma organização internacional que dá, no fundo, faz a consultoria à Unesco para tudo o que é património mundial. A Unesco tem 3 entidades que lhe presta consultoria, portanto é o ICOMOS no património cultural, portanto património construído, depois tem o ICROM para tudo o que é educação e a IUCN, que é para o património natural. Portanto, estas 3 entidades é que prestam a consultoria à Unesco para pareceres, análise de projetos, candidaturas a património mundial, pronto. E o ICOMOS então dedica-se a essa área. Eu estou no ICOMOS como membro há muitos anos e desde 2018 fui eleita presidente do ICOMOS Portugal e, portanto, claro que o meu envolvimento é maior, não é? A partir de 2018. Portanto, e então, o que é o ICOMOS? O ICOMOS é uma organização não governamental que tem como missão a salvaguarda do património cultural, a difusão, a vigilância para o que for património em risco, não é? As candidaturas a património mundial e não só, portanto, seminários, formação, tudo o que seja o envolvimento das pessoas. O ICOMOS está cada vez mais direcionado para o envolvimento da sociedade nas questões do património cultural, portanto não é só uma equipa que pensa que somos técnicos especializados, arquitetos, engenheiros, arqueólogos, não, mas também muito virado para o envolvimento da sociedade no património cultural
e, portanto, pronto, tenho desenvolvido ações dentro deste âmbito, dentro do ICOMOS, e, obviamente, na minha vida profissional, como professora, como docente do ISCTE, na Unidade Curricular de Património, de Conservação e Sustentabilidade, neste, agora é a última cadeira. O CIPA é um comitê científico dentro do ICOMOS. Há 28 comitês científicos internacionais, cada um dedicado a áreas específicas. Há o da terra, há o do património vernáculo, há da pedra, há do turismo cultural, há uma série de comitês científicos, e o CIPA é dedicado ao levantamento do património cultural. Portanto, o levantamento tradicional, o levantamento digital, e eu também, dentro dessa área, pronto, também me especializei, também desenvolvo trabalhos e projetos de levantamento e inventário do património, documentação. Pronto. E temos dentro deste comitê científico, há, portanto, cada comissão nacional, portanto, o ICOMOS tem 110 países envolvidos, são 10 mil e tal membros, e cada comitê científico internacional tem um delegado nacional, portanto, representante de cada país, que faz parte deste comitê científico, e, portanto, cada comitê científico também tem uma representação muito forte internacional, não é? Pronto, grosso modo, a estrutura é esta, e o meu envolvimento é este. E agora, da sua parte? Eu estava a ouvir falar a questão da documentação deste grupo do CIPA, que é um grupo que se tem dedicado muito às questões da fotogrametria, que a Soraya também tem muita experiência, e de facto são eles que têm desenvolvido muita metodologia para a arqueologia da arquitetura. A minha experiência é muito focada na arqueologia. Eu, nos últimos anos, trabalhei num sítio arqueológico, nas ruínas romanas de Troia, e foi no âmbito de um desses projetos, um projeto europeu que tínhamos, o STORM, que fui apresentar a uma conferência no ICOMOS, e que conheci a Soraya. Comecei a colaborar mais diretamente com o ICOMOS nas questões também mais relacionadas com a arqueologia, que é a minha especialidade. E neste campo da arqueologia da arquitetura, deste tema que nos traz aqui hoje, é notório o trabalho que tem sido feito pelo CIPA, por este grupo de trabalho do ICOMOS, para o desenvolvimento da arqueologia da arquitetura. Eu acho que é muito interessante estas conversas que vocês têm proporcionado, que juntam várias áreas científicas, e é precisamente por aí que eu acho que temos que caminhar cada vez mais. É verdade que há uma grande especialização, mas depois é importante ter equipas multidisciplinares e envolver as várias áreas, e neste caso eu acho que a arquitetura e a arqueologia combinam muitíssimo bem. É quase impossível uma existir sem a outra, não é? Estamos a falar de património construído. Eu penso que a arqueologia é muitas vezes confundida, devido a alguns filmes, com os tesouros e os objetos que se vai encontrar. Claro que isso, a cultura material, obviamente faz parte daquilo que nós estudamos, mas o que queremos chegar é às pessoas e à civilização, à história do que ficou para trás de nós, e isso implica, obviamente, os edifícios, e nos edifícios envolve sempre a arquitetura, e, portanto, esta parte da ciência, que é a arqueologia da arquitetura, que tem ainda, eu diria, pouco desenvolvimento, que tem ainda muito que fazer. No fundo, é uma tentativa de aproximar estas duas áreas científicas, não é? Usando a metodologia da arqueologia, da leitura, da estratigrafia, que é muito o que fazemos em arqueologia, e aplicá-lo às construções. E, portanto, é um caminho ainda a traçar. Eu julgo que foi nos inícios dos anos 70, em Itália, que se começaram a desenvolver as metodologias. E em Portugal penso que seja cada vez mais comum, e espero que seja um exemplo a utilizar cada vez mais nas várias áreas, não é? Nesta combinação da arqueologia e da arquitetura. Tendo em conta que ambas trabalham tanto com a arqueologia e com a arquitetura, neste ponto que se misturam,
gostaria que, se calhar, tu, ainda nesta primeira pergunta, falasse um pouco quando é que sentiram pela primeira vez que estavam a trabalhar tanto em arqueologia como arquitetura e como é que estes dois temas sentem que trabalham ao mesmo tempo. Bem, no meu caso, eu tive uma experiência ainda enquanto estudante em Leuven de estagiar e de ir fazer uma experiência num campo arqueológico em Sagalassos, na Turquia, portanto uma arquitetura helenística, e estávamos ainda em fase de aquele processo da anastilose, da reconstrução não, anastilose, portanto é a reposição das peças que estavam caídas devido a um sismo, não é? Na sua posição original, e portanto todo o levantamento, o reconhecimento dos elementos e o seu reposicionamento no sítio que seria original. Portanto, tive essa primeira experiência com arqueólogos, com uma equipa grande de arqueologia. Portanto, eu era arquiteta na altura, fiz um trabalho de levantamento, de desenho à mão levantada, das peças, ainda um desenho muito tradicional, nada digital. Mas, portanto, foi o meu primeiro contacto. Depois, em termos de projeto, tive uma grande experiência mesmo enquanto projetista da necessidade da arqueologia da arquitetura, porque pronto, aí está, a arqueologia da arquitetura não é só o que está abaixo do solo, não é? Portanto, nós fazemos a arqueologia da arquitetura também com construções acima do solo, portanto não é preciso estar enterrado. E no projeto que eu fiz para o Moinho de Maré de Corroios, utilizei essa metodologia, porque no fundo, como qualquer projeto de conservação, não é? Na altura, isso é um projeto de reabilitação, porque a Câmara de Seixal, que era o dono de obra e que fez o pedido do projeto, tinha uma necessidade de alargamento do programa expositivo, portanto, alargar a área de exposição do moinho, conservar o edifício que estava degradado, e, portanto, houve uma necessidade de alterações. E, portanto, não é só um projeto de conservação, é também um projeto de reabilitação, porque há uma renovação capacitar o edifício de melhores condições termohigrométricas, de utilização, enfim, refuncionalizar, não é? Portanto, foi uma das questões que eu me deparei, vou analisar o edifício, ok? E nesta análise, uma das considerações que depois fundamentaram o projeto foi precisamente a arqueologia da arquitetura. Foi a observação das construções morárias e perceber que tínhamos ali alvenarias diferentes e, portanto, épocas construtivas distintas, e ter conseguido reconstituir a história do edifício, em termos cronológicos, a evolução construtiva, não é? Nós, quando fazemos esta análise, é perceber a evolução construtiva, quando é que terá sido o início da construção, a segunda fase, terceira fase, quarta fase, enfim, por aí fora. Isto para quê? Para, de certa forma, conseguirmos também atribuir valor, não é? Perceber, então, ok, temos esta evolução, e qual destas fases tem mais valor, o que é que temos que conservar, o que é que podemos demolir, o que é que não podemos, ter estes critérios. E para se ter estes critérios, não é possível sem esta análise arqueológica. Esta arqueologia da arquitetura, no fundo, é o que vai fundamentar, e foi. E depois de eu ter descoberto esta evolução, é que então fui capaz de perceber o que é que eram as necessidades do projeto e como é que poderia conjugar o programa com a valorização do edifício, desse património. E, portanto, foi de facto a análise prévia da arqueologia da arquitetura que permitiu fundamentar o projeto, sem dúvida. Foi assim a minha primeira experiência muito direta e muito sobre este assunto que me estava aqui a perguntar. No meu caso, logo a trabalhar nas ruínas romanas de Troia, para quem conhece, a volumetria daquele espaço obriga logo à presença da arquitetura, não é?
E uma das coisas que fazemos quando escavamos é ter especificamente uma ficha de estrutura que tem estas ligações todas, perceber logo a relação, qual é que foi feita primeiro, o que é que apoia, o que é que encosta, e isso é essencial no trabalho de campo, de arqueologia, que sempre fizemos em Troia, ao longo das várias escavações, não só, como dizia muito bem, para o edifício enterrado, mas também para aquilo que já estava visível, que era um sítio já bastante escavado, ao longo de vários séculos já mesmo, e portanto havia já edifícios e havia uma intenção de fazer um plano de conservação, e para o plano de conservação é essencial os critérios, o valor que se atribui a cada núcleo, e isso começou muito com o projeto, neste caso da Troia Resort, portanto foi um projeto que começou no final de 2006, no qual havia uma empresa privada que tinha a salvaguarda do sítio arqueológico, e ao constituir-se essa equipa de arqueologia, um dos grandes objetivos era a investigação do sítio e, portanto, necessariamente a arquitetura daquele sítio arqueológico. Por outro lado, havia também a ambição de abrir o sítio ao público, que ainda não estava aberto. E aí foi o meu primeiro contacto, se calhar mais taco a taco, com uma equipa, neste caso era de arquitetura paisagista, ainda outra área, não é? Porque para desenhar os percursos que queríamos instalar naquele sítio, pedimos a colaboração, foi o arquiteto Hipólito Betancourt que trabalhou connosco, que acompanhou várias das visitas que nós fazíamos, ainda a caminhar em areia, ainda sem grandes condições, nós próprios a descobrir o sítio, e depois então desenvolveu este projeto, no qual trabalhámos muito lado a lado, porque havia questões, tentámos tornar o sítio mais acessível e havia grandes desníveis no terreno e claro que desníveis num sítio arqueológico, para um arqueólogo muitas vezes isto significa muito trabalho de escavação e, portanto, para o arquiteto que queria o mais possível suavidade, rampas, acessibilidade, houve ali um trabalho muito lado a lado e muito conjunto, foi mesmo uma equipa em que a gente teve que adequar o que era o interesse científico também da própria escavação com o sítio por onde iam passar os caminhos e que eventualmente não poderíamos escavar tão cedo e, portanto, eu diria que essa foi a grande experiência prática que tive da ligação à arquitetura, embora a arquitetura eu acho que tenha que fazer sempre parte da arqueologia também. Isto vai-nos dar um pouco para a segunda pergunta, que tem a ver com estas duas disciplinas e com o trabalho que ambos fazem. Como é que acham que a arquitetura e a arqueologia conseguem aprender um com o outro e também, de certa forma, como é que acham, tendo em conta o tempo atual que vivemos, como é que acham que deveria-se aprender e que diferença é que deveríamos ter e que igualdade também deveríamos ter entre a arquitetura e a arqueologia? Como é que aprendem uma com a outra? Trabalham juntas, não é? Quer dizer, é quase difícil distinguir uma da outra porque tem piada. A Patrícia trouxe aqui o livro do Vitrúvio. O Vitrúvio já nesta, pronto, desde Vitrúvio, não é? Já se define a arquitetura como algo multidisciplinar, não é? A arquitetura, para ser um bom arquiteto, tem que saber a teoria, a prática, tem que saber conhecer a história, conhecer os materiais, conhecer, pronto, isto faz parte do arquiteto, da arquitetura, não é? Sem este saber, não podemos dizer que somos arquitetos. Ou seja, o arquiteto tem que estar envolvido na arqueologia ou nestas outras todas disciplinas que a compõem, não é? Nós temos que ser multidisciplinares quase, e a arquitetura tem esta valência, de facto, de ter que recorrer a estas disciplinas todas para se consolidar. Portanto, eu não consigo dissociar, é mesmo impensável. É complementar todas estas áreas, são complementares à arquitetura, portanto, não sei. Talvez a aplicação de alguma metodologia, a mim ocorre-me, por exemplo, em questões de terminologia, que nós estamos a falar de coisas antigas e temos o Vitrúvio aqui como base, socorremos muito do Vitrúvio para perceber os métodos construtivos, no meu caso, de sítios arqueológicos romanos,
mas de facto já há muito desenvolvimento da arquitetura em que seria ideal, se calhar, a arqueologia ir buscar mais a terminologia da arquitetura ou socorrer-se mais do conhecimento que a arquitetura já tem. Ocorre, por exemplo, com as questões das reconstituições. Na altura tivemos que desenhar painéis e para mostrar às pessoas como é que teria sido o sítio, não é? Quando vemos uma ruína já não tem os telhados, já não é exatamente como era, e aí a arquitetura é muito importante, perceber o que é que uma viga aguenta, esse tipo de estrutura, a arquitetura e a engenharia também, e aqui o Vitruvio ainda não distingue muito o arquiteto do engenheiro, portanto é essa combinação de conhecimento que a arquitetura possui que pode ser muito interessante e pode levar mais longe os resultados da arqueologia. É muito interessante ver quando se fazem, ainda agora em Troia estão a fazer uma reconstituição 3D de um edifício e a grande questão era, pomos aqui os telhados e tal como nós tínhamos imaginado que aquilo seria, quando eles fazem a reconstituição não têm luz lá dentro, esquecemos das janelas, porque se calhar é uma coisa básica para um arquiteto, mas é este tipo de experiência prática que eu acho que importa juntar e de terminologias. Eu lembro, por exemplo, que a dada altura nós encontramos umas escadas e estávamos a definir a escada. Eu não sabia, por exemplo, que era um espelho, não é? O espelho é aquela... no início do degrau, vocês riem-se todos e para toda a gente um espelho. No caso de Troia era muito interessante, porque nós entrámos na fase de obra do Troia Resort e, portanto, havia um gabinete de gestores de projeto e de arquitetos e, portanto, estávamos ali paredes meias. Era giro, foi uma coincidência, não é? Não trabalhávamos necessariamente juntos, porque estavam a desenvolver construção nova numa área que não tinha estruturas arqueológicas e, portanto, nós fizemos o acompanhamento arqueológico, mas a partir do momento em que já não havia intervenção no subsolo, o trabalho do arqueólogo tinha terminado e passava aos arquitetos e à gestão de projeto. E nesse caso, contactar ali com colegas que tinham outros conhecimentos, depois quando vinham às ruínas nós dizíamos, olha aqui, isto é possível, podemos chamar isto, e eles tinham uma série de nomes e de técnicas que são muito importantes para nós podermos também evoluir nos nossos conhecimentos e falarmos um bocadinho a mesma linguagem, que se calhar ainda não há muito na arqueologia da arquitetura, há mais, não é? Os princípios da estratigrafia e aqueles conceitos todos que são tão familiares da arqueologia e que depois, combinadas com os próprios conceitos e a metodologia da arquitetura, eu acho que nos levam a perceber melhor como é que as coisas funcionaram há 2000 anos atrás, no caso dos romanos, ou há menos, e portanto é sempre importante combinar e continuar a aprender nestas duas vertentes, arquitetura e arqueologia, e mais haverá. E o arquiteto também vai sempre buscar inspirações e referências, não é? A arquitetura tem sido uma renovação de estilos, de épocas, portanto vamos sempre beber a fontes que já existem, não é? Portanto, as coisas não aparecem do nada, não é? Em Troia, portanto, tivemos que desenhar os percursos, havia passadiços em madeira, e às tantas o arquiteto apaixonou-se ou inspirou-se num tipo de argamassa que é o opuxignin, que é uma cerâmica moída com argamassa, e então lá estivemos nós a fazer várias experiências, as novas já com cimento, não é? Porque não seria suficientemente resistente só a argamassa e a cerâmica, e lá se fizeram vários testes para fazer um novo opuxignin, que ao que consta já está a ser replicado noutros sítios, porque já tivemos visitantes que vieram às ruínas e que queriam fazer um passadiço semelhante ou estruturas semelhantes, e lá está, foi através, até nesse caso até fica muito bem, porque é uma combinação que já existe, não é? O opuxignin já existe nas estruturas romanas e ali ao lado aquilo tem um ar muito compatível, não é? Muito harmonioso, e aí eu acho que a leitura do arquiteto é que permitiu essa combinação. Boa. É mesmo isso, é aprender com o que veio antes. Mas estávamos a falar sobre essa parte do conhecimento mais técnico da arqueologia. Acham que existe mais, sem ser esta parte de falou das argamassas, a arquitetura vai buscar muito conhecimento técnico da arqueologia? É uma coisa recorrente ou apenas é um tema único? Acho que era desejável haver mais. Se
vai buscar essa arqueologia, desculpa. A senhora Patrícia falou sobre o facto desta parte da argamassa, com a mistura com a cerâmica, que acabou por ser uma inspiração para o arquiteto. Acha que de facto pode haver mais inspiração ou existe mais inspiração técnica, ou seja, de elementos construtivos, sistemas construtivos e desta parte toda da arqueologia para a nova arquitetura? Quer dizer... Também se fala muito daqueles temas de sustentabilidade e fala-se muito. Nós hoje em dia, não é? Pois agora que falou na sustentabilidade, nós estamos cada vez mais a retomar a arquitetura sustentável com base em materiais tradicionais, que eu não gosto bem de dizer o termo tradicionais, mas materiais naturais, não é? Terra, madeiras, e portanto há um retomar destas construções mais tradicionais para uma arquitetura sustentável. É claro que quando fazemos isto, não é, reinterpretamos a arquitetura, vamos sempre juntar novas tecnologias, não é? Portanto, por exemplo, as madeiras. Usávamos madeiras naturais, agora usamos lamelados colados, madeiras industriais. Mas podemos usar madeiras que são de áreas de plantação que é controlada e, portanto, tem um certificado de sustentabilidade, não é? Porque são madeiras de sítios em que se controla a plantação, quando é que se pode, quantas árvores é que se vão ser cortadas. Portanto, hoje utiliza-se esses materiais e vai-se beber na arquitetura tradicional e antiga, mas, claro, com outras tecnologias, com tecnologias contemporâneas e com este princípio da sustentabilidade que agora a arquitetura em terra é linda, não é? Quer dizer, é uma arquitetura fantástica. Por que não utilizar e fazer arquitetura em terra? Temos problemas atuais, que é, por exemplo, fazemos uma arquitetura em terra e depois passar na Câmara que está regulamentado de acordo com as exigências térmicas atuais ou estruturais, não se consegue, ainda não está perfeitamente garantido que podemos utilizar estes métodos tradicionais na arquitetura contemporânea, por também haver certas limitações e condicionantes do ponto de vista regulamentar. Isto está tudo a ser trabalhado de forma a ser ultrapassado. Esperemos que, e brevemente, porque ainda esta semana houve um webinar precisamente sobre a questão da térmica na arquitetura em terra. Eu espero que estejam a conseguir ultrapassar, são estudos e investigação nesse sentido, de provar que a arquitetura em terra tem as condições térmicas ideais, porque todos sabemos, estamos num edifício no Alentejo, naqueles edifícios fantásticos, com paredes grossíssimas, tem ótimas condições de habitabilidade, mas se vamos aplicar os cálculos às exigências regulamentares, depois aquilo não dá. Portanto, há aqui um trabalho a fazer, não é? Nesse sentido, de conseguir adequar estas construções contemporâneas, utilizando técnicas tradicionais, às exigências construtivas, que são agora 1001, não é? Cada vez mais. Mas eu acho que vamos lá chegar. Isto é uma questão de tempo. Está-se a trabalhar nesse sentido. Que, por exemplo, as formas como se construíam no tempo em que agora a arqueologia está a estudar poderiam-nos ajudar, essas formas naturais, a parte das cerâmicas, de todas estas argilas, nos poderiam ajudar também nessa questão que falou da arquitetura da terra e da sustentabilidade? Sim, claro que sim. Porque todas estas descobertas que se vão fazendo sobre as argamassas antigas, sobre o sistema de aparelhar, por exemplo, um muro, os travamentos que antigamente se faziam com a questão de como é que se sobrepõem as pedras ou os adobos ou os tijolos, os sistemas as drenagens, havia sistemas de drenagem fantásticos. Quer dizer, tudo isto é uma aprendizagem constante e está sempre a ser alimentada nas investigações atuais de como projetar, como construir a arquitetura contemporânea. Sim.
Agora ficar pensando para um outro tema que tem a ver com o registro documental, ou seja, se nós encontramos uma parte arqueológica, por exemplo, as ruínas de Troia, e falou daquela parte em que os arquitetos que já não havia ruínas, então já podiam trabalhar. Quando existe este documento e existem estas peças escritas e desenhadas todas estas zonas, qual é o critério que é usado, portanto, se calhar por parte também do ICOMS ou por parte da comunidade dos arqueólogos, em que, ok, esta parte tem que se preservar ou esta parte se calhar já não é tão importante para a sociedade, então se calhar pode-se construir. Como é que sei que é um tema se calhar por vezes controverso? Aí quem entra é a Direção-Geral do Património Cultural, não é? Nessas questões tem que haver uma entidade abrangente que analise, portanto, obrigatoriamente produzimos documentação em arqueologia. A arqueologia costuma-se dizer que é como ler um livro e ir arrancando as páginas de um livro. Portanto, se não documentarmos esse processo, o que nós estamos a fazer é só uma destruição. Portanto, é essencial a documentação que vamos produzindo tem que ser entregue e está na legislação nacional, é entregue à Direção Regional, à Direção-Geral do Património Cultural, e são eles que depois analisam e veem, não é? No caso de uma descoberta excepcional, como foi, por exemplo, o núcleo arqueológico da Rua dos Correios, por baixo da Fundação Milênio BCP, pretendiam instalar um parque de estacionamento. Devido ao valor dos achados, não foi possível fazer essa construção. Mas isso realmente tem que ser visto de caso a caso, e aí a função do ICOMS parece-me que é a proteção quando não é bem decidido ou quando não foi devidamente valorizado ou quando pode ser desvalorizado uma coisa que foi vista como mais importante do que é. Portanto, todos esses casos existem, mas aí quem decide é a Direção-Geral do Património Cultural. E depois há, obviamente, movimentos que, se não estiverem de acordo com a decisão, se põem em curso e acabam por poder alterar algumas decisões. Não sei se vamos entrar pelo caso da sede de Lisboa, que é um exemplo disso. Penso. Quer dizer, convém aqui fazer uma distinção, porque o ICOMS não pode interferir diretamente nos casos de projeto. Ou seja, o ICOMS é uma organização internacional e é autora de diversas cartas e recomendações internacionais. Por um lado temos as recomendações, não é? As normas internacionais são recomendações, não são lei. Ou seja, cada Estado-parte, cada país aplica ou não. E há vários países que ratificam essas convenções. Portugal ratificou uma série de convenções internacionais. A Convenção do Património Mundial, por exemplo. Agora, temos que ver que, por exemplo, Portugal até não está muito mal em termos de legislação. Está ótimo. Tem uma legislação boa. Claro que pode ser sempre melhorada, não é? E Portugal foi dos primeiros países a nível europeu e mesmo mundial a legislar para a proteção do património cultural. O alvará, em forma de lei de Dom João V, foi a primeira legislação sobre a proteção do património cultural. Desde aí, e a questão da necessidade, e aí já estava implícita a necessidade do Estado garantir a proteção do seu património cultural e a necessidade de gestão do património. Portanto, Portugal foi pioneiro nisto, não é? Agora, e tem vindo a desenvolver uma série de inventários. Nós temos o livro de Fortaleza de Armas de Dom Manuel, promovido por Dom Manuel para desenhar as fortalezas fronteiriças, não é? Nós temos as visitações, portanto, as ordens religiosas que faziam as visitações aos seus bens para inventariarem o que estava degradado, o que estava a ser necessitado de recuperação. Nós temos a publicação e temos um inventário feito a seguir à extinção das ordens religiosas para inventariar todos os monumentos que estavam afetos à ordem e que deveriam ser classificados património nacional. Nós temos o SIPA, também, Sistema de Inventário de Património Arquitetónico,
que foi desenvolvido pela DGEM, Direção-Geral dos Monumentos e Edifícios Nacionais, e agora está sob tutela da DGPC, sob a responsabilidade da DGPC, que tem um inventário fantástico. Eu lembro-me quando fiz o meu doutoramento, quando ia para fora, Espanha, Bélgica, ficavam espantados, mas que inventário fantástico tem Portugal. Portanto, o CIPA que nós temos em Portugal é um inventário excelente. Portanto, Portugal até tem tratado de inventariar e documentar o seu património. Nós não temos... podemos ficar orgulhosos disso, não é? Agora, depois como é que na prática a legislação, eu quando vejo a legislação relativa à arqueologia, às obras, nós falámos sobre isto no outro dia, porque ia haver uma conferência sobre o património arqueológico em que o ICOMS também era um dos organizadores, e então fui lá fazer a abertura e falei com a Patrícia, trocámos assim umas opiniões, porque pronto, a arqueologia não é a minha área, mas é claro que me preocupa, não é? E lido com ela e trato da arqueologia quando trabalho em projeto de arquitetura. E então fui ver a legislação das obras da arqueologia e deparei-me com um problema que é, na legislação temos várias categorias, as várias categorias de obras de intervenções em património arqueológico, são 4, não é? Corrige-me se eu estiver errada, são 4. E depois vemos assim, 4 níveis. O primeiro nível é a categoria A, que tem a cargo, portanto, são obras são projetos plurianuais, ou seja, que o Estado planeia plurianualmente, não é? Portanto, e são projetos a longo prazo. Depois temos os projetos, a categoria B, que é de investigação e conhecimento, portanto, a necessidade de fazer projetos arqueológicos, não é? Mas com a vista, o objetivo de divulgar, de conhecer, de aprender, etc. Depois temos a categoria C, que é os projetos de arqueológicos que visam minimizar os impactos no património arqueológico. E depois temos a última categoria, que é a categoria D, que é projetos arqueológicos que visam situações de perigo, portanto, de emergência. O património está em risco, é preciso atuar rapidamente e então dá-se entrada de um projeto, um plano de conservação. E eu fiquei assim a pensar, então, mas não está aqui presente, por exemplo, um plano que vise a elaboração de um projeto de arquitetura. Tudo assim, não é? Quer dizer, uma coisa que é essencial, que é fazermos a análise da arqueologia e da arquitetura para poder projetar, não é? Em património arquitetónico e arqueológico, mas não está estabelecido na lei uma categoria para este tipo de planos. Portanto, o que é que acontece na realidade? É que, apesar de termos um inventário excelente, uma legislação que até é boa, a Lei de Bases do Património Cultural é fantástica. E a da arqueologia? E a da arqueologia, pronto. Mas falta aqui uma aplicação de forma a que, de facto, os projetos tenham por base um programa arqueológico e um plano arqueológico de estudo, de análise, de inventariação e documentação que depois vá fundamentar o projeto de arquitetura, de conservação e reabilitação. Portanto, quando isto não existe, o que é que acontece na realidade? É tudo a correr. Faz a escavação ao mesmo tempo que está-se a fazer um projeto. Ou já se fez o projeto e só se faz a escavação em obra. Ora, isto inviabiliza qualquer teoria e princípio e recomendação de que temos que analisar, estudar e depois projetar, não é? Com base neste estudo é que vamos projetar. Portanto, as coisas acontecem ao contrário, na realidade.
E às Isto vezes é que é com o grandes problema. custos. Porque Isto é que é o problema. custos para tudo, custos económicos e custos para o arqueólogo, não é? para Sempre, tudo. a desculpa da obra está atrasada, a regra geral foi o arqueólogo que atrasou. Claro, o Quando ele nem arqueólogo, o sequer entrou empreiteiro. atempadamente. Ele não entra antes, ele só entra... Só entra em obra. Portanto, o arqueólogo vem em obra e depois é a figura horrível, é a ovelha negra da obra. Diz que não se vai escavar e vai-se escavar, mas não, só vamos escavar quarta-feira. Porque o arquiteto... Segunda-feira já lá está a máquina, já foi escavar. O arquiteto já fez o projeto, o empreiteiro está em obra com os andaimes montados, com o equipamento todo lá, não é? E chega o arqueólogo, temos aqui uma escavação, uma coisa interessante que temos que salvaguardar. Depois de já ter o projeto e depois de já estar a obra montada, quer dizer, é impossível então voltarmos atrás. Portanto, este processo tem que ser revertido, não é? Isto tem que ser... aqui isto está mal. Isto está mal. Ainda que a alteração, às vezes, e nós tivemos o exemplo em Troia, que eu penso que também falei do caso, que é precisamente esse o caso. Querem fazer nova construção numa área que já tem pré-existências, portanto querem recuperar essas pré-existências para fazer equipamentos de apoio. E no caso de Troia este ano optámos por escavar antes de haver projeto. Ora. Isso também tem algumas dificuldades, que no nosso caso foi, por exemplo, nós próprios é que contratámos a maquinaria para abrir algumas das áreas, porque normalmente esse custo e esses ónus não fica ao arqueólogo. O arqueólogo só tem que acompanhar onde vão fazer a intervenção. Portanto, se estivermos num edifício e o edifício continuar para o lado, se não está prevista a intervenção, não vamos escavar, vamos só ver aquilo que nos é dado. E neste caso foi o contrário, disseram-nos, olhem, tem esta área, vamos querer fazer aqui instalações sanitárias, o que for, não é? E nós não sabíamos a que cota é que precisávamos de chegar, exatamente onde é que iam pôr os rasgos e, portanto, foi muito interessante também no caso de Troia ter essa oportunidade porque surgem outro tipo de problemas. Claro que para nós foi muito melhor porque agora, ainda antes de começar o trabalho, nós sabemos dizer, aí, se quiserem pôr uma piscina, por exemplo, não vão deixar, porque nós já encontramos uma calçada, ou porque nós já encontramos um cemitério. Aí não é possível, portanto, já estão muito mais definidas as áreas. Isto foi possível num caso como Troia, com um apoio económico de um grupo financeiro privado, portanto, não é possível em todos os casos, porque depois também se trata aqui de perceber quem é que vai pagar esse trabalho. E também penso que seja por isso que o arqueólogo não entra tão cedo. Ainda que o arqueólogo não seja muito caro, atenção. Mas, normalmente, o problema é esse, vamos só fazer o que está na lei. A lei só diz que se nós quisermos fazer intervenção no subsolo, precisamos de acompanhamento arqueológico. O arqueólogo só vai quando nós estamos a trabalhar o subsolo. Mais que isso não é preciso. E, portanto, surgem estas questões depois de muitas vezes ser necessário alterar projeto. E o grande inimigo é o arqueólogo que encontrou algo que não é possível retirar do sítio, porque já lá está, in situ. E o que é pena é que isso se transforme na desvalorização do património, porque o que as pessoas não querem é encontrar qualquer coisa. Quando todos nós temos interesse em conhecer mais sobre a nossa história, mas depois o ónus fica, de facto, nesse achado que ali está num sítio que não deu jeito. Porquê? Porque nós não nos preparámos, porque nós não antecipámos, nós não... Devia haver uma espécie de uma carta, não é? Que a gente dizia, provavelmente vai aparecer aqui. Existe na lei, e a Lei de Bases do Património Cultural diz que deve haver planos de salvaguarda, e planos de salvaguarda de património, planos que prevêem a salvaguarda do património arqueológico, não é? Plano de gestão, plano de salvaguarda. Mas o problema é que depois estes planos não existem. Existem na lei. As câmaras não os fazem. E então, se não há planos de salvaguarda, não há previsão de nada. Só no dia de que se vai fazer a obra é que se vai descobrir achados arqueológicos. Há uma tentativa, portanto, já de algumas câmaras fazer algumas, cartas sim, com certeza. Não podemos generalizar. Existe. Há um esforço nesse sentido. Há câmaras que trabalham melhor que outras, mas de forma geral isto é uma lacuna grande. Depois isto também tem algum impacto cultural no sentido em que, por exemplo, neste caso foi do caso de Troia, em que se fez as escavações primeiro. Se calhar o projeto que se vai fazer já tem em conta a escavação, já tem se calhar em conta a apropriação cultural desta escavação e desta parte de Troia. Mas, por exemplo,
quando falaram que certamente o arqueólogo só vai no dia da obra e o projeto já está feito, já está definido, já está em projeto de execução, ou seja, já há, por certa parte, um esquecimento e uma tentativa de esconder a obra arqueológica e se calhar não há este impacto cultural. Sim, claramente. É uma das grandes desvantagens, porque o trabalho da arqueologia não é só o investigar o sítio, é o retorno também que dá à sociedade, não é? Está na lei, está previsto na lei, e nós, quando fazemos o pedido, está logo previsto nesses planos de investigação plurianual o que é que vamos apresentar de resultados, como é que vamos incluir o público nesta divulgação de resultados. E isso também faz parte do trabalho do arqueólogo. Ora, em acompanhamento arqueológico, dificilmente isso se faz, porque é tudo para ontem, não é? Nós o que estamos a tentar fazer é registar ao máximo possível o que ali está. Depois, raramente há tempo de a gente envolver as pessoas e o património que o arqueólogo escava não é dele, não é privado, é de todos. E, portanto, essa lacuna faz com que haja depois também um grande distanciamento entre o público em geral, como nós usamos muito essa expressão, os vários públicos, e o sítio arqueológico, o monumento, que é parte da sua história. E esta agora que disseste, depois registra. E agora há um bocadinho aquela moda da conservação pelo registro. Existe na lei. A conservação pelo registro. Então, desde que esteja registado, depois tapa-se e faz-se a obra. Está conservado. Ora, isto é muito aquém daquilo que é desejável, não é? Conservação pelo registro não é precisamente o ato ideal de conservação, não é? A conservação deveria ser viver com aquele espaço, viver com aquele bem arqueológico que se encontrou, adaptá-lo ao projeto e valorizá-lo, deixá-lo à vista, para que seja visitável, para que seja conhecido, etc. Portanto, tapar, registar, tapar, construir, mas é o que está a acontecer. Aí também entram vezes as questões de sustentabilidade, não é? E nós sabemos, vê-se, por exemplo, o caso de Troia, o custo de ter aquilo tudo à vista é muito elevado. Portanto, nós próprios temos consciência, eu até tenho pena, é o contrário, é que os arqueólogos não tapem mais, às vezes, porque às vezes o tapar é uma maneira de conservar para gerações futuras, para novas metodologias, e em Troia fizemos isso várias vezes. Há algumas áreas que o investimento em termos de uma estrutura para segurar uma parede era tão elevado que mais valia voltar a tapar com areia. Portanto, eu acho que é casa. Desde a Carta de Atenas de 1931, que é dito que quando não há condições para salvaguardar, para conservar, melhor tapar, não é? Melhor voltar a cobrir, porque as estruturas não podem ficar expostas. Porque alterações ficam expostas ao sol, à chuva, portanto eles estiveram durante vários anos debaixo de terra e protegidos, não é? É uma forma de proteção. E é tal questão também, mais vale a ruína do que estar a reabilitar e alterar completamente a ruína. Pelo menos a ruína mostra-nos a veracidade das coisas. Portanto, obviamente que sim. Em alguns casos. Mas eu só estava a criticar o facto de agora ser moda conservação pelo registro. Pronto, destrói-se e fica. Pronto, já está. Menos mal, eu aqui estou do lado do inimigo, se calhar. Menos mal, ao menos registou-se e há um registro. A construção das chapadas e dos solos acaba por destruir. Com certeza. Mas aí é que é importante perceber, e aí também é difícil, o valor que se atribui a cada coisa, e é muito difícil este trabalho de decidir o que é que se pode conservar pelo registro e o que é inamovível, o que é intocável. E isso eu não esse trabalho eu não desejo a ninguém. E pensando se calhar um pouco para o caso de Sé de Lisboa, como é que este caso também esse ponto? Bem, a Sé de Lisboa, pois retrata isto, não é? Porque a Sé de Lisboa as escavações iniciaram desde 1992, portanto, desde 2001 que se sabia que havia estruturas islâmicas e romanas naquele local, no claustro, não é? A Sé já é monumento nacional, mas é um resultado de várias épocas, não é?
intervenções construtivas de várias épocas. E o claustro também já foi um alvo de intervenção no século XIX e já com os princípios bastante contestados na altura, do Fusquini, que alterou o claustro, aqueles princípios de reconstituir a época ideal, não é? E ele fez assim umas intervenções desta natureza que foi bastante criticado já na altura. Agora, o projeto atual, e foi bastante divulgado pelas redes sociais, pelos jornais de comunicação social, divulgou bastante, porque houve um grande envolvimento da sociedade, da comunidade científica, arqueólogos, arquitetos, historiadores de arte, enfim, engenheiros, muito envolvimento, porque estava em risco o desmonte das estruturas islâmicas que foram encontradas no claustro, para que o projeto que estava previsto fosse executado. Ou seja, está desde 2001 que se sabe que havia estruturas islâmicas naquele local, devia ter sido feito a escavação até ao fim, não é? Posto a descoberto o que existe e depois fazer-se o projeto. Mas não, o projeto data de 2012, 16. Portanto, desde 2012, 16, que o projeto prevê uma musealização abaixo do nível do claustro, portanto, tem zona de arqueologia, com construção de lajes de betão armado, 2 pisos enterrados, portanto, pronto, isto é o projeto 2012-2016, sem se saber o que é que lá estava em baixo. Mas claro que se estamos... Portanto, foi feito ao contrário, não é? Resultado, houve uma denúncia das arqueólogas que estavam em campo, que estava em risco a estrutura islâmica e, portanto, esta denúncia chegou à comunicação social. Quando chega à comunicação social, obviamente isto tem uma repercussão muito grande, mas graças ao envolvimento da sociedade, aí está, a necessidade e a visão de que a sociedade deve se envolver, não é? Nós não podemos ser alheios ao que se passa ao lado. O património cultural é de todos. Não podemos dizer que o claustro é da Sé, é da DGPC, é da Câmara. Não, é meu, é seu, é teu, é nosso. Pronto, esta ideia tem que ser incutida, sobretudo em vocês, mais jovens. Têm que perceber que isto é nosso. Não podem fazer o que querem, não é? E, portanto, quando há um caso destes, nós temos que ser voluntários, não é? Este trabalho voluntário que tem o ICOMES e que tem as associações do património, que por aí existem e há muitas, precisa de gente, precisa de ser entendido, não é? Nós estamos aqui para gritar, para apagar fogos, não. Nós estamos aqui para o bem da sociedade e, portanto, para se preservar este património. Portanto, estruturas islâmicas, eventualmente a anterior mesquita, naquele local, a Alfama, que sabemos que está cheio de história, não é? Quer dizer, tantas camadas, layers de história que nós temos ali naquele local. Vamos agora destruir para pôr 2 pisos de betão armado, porque querem... Ainda por cima não havia nada, era mesmo pisos para observar a estrutura. E para observar a estrutura tinham que retirar a zona do hammam, a zona das escadarias que iam para a torre. Portanto, uma zona riquíssima de informação, com estruturas lindíssimas, só para construir um piso de betão armado e uma casa de banho. e um polo técnico para pôr o ar-condicionado. Quer dizer, e o projeto prevê um elevador, quando também existe um plano de fazer um novo elevador no claustro da Sé. Portanto, imaginem um claustro com 2 elevadores, não é? Um para servir o museu e outro para servir o piso de cima. Quer dizer, é descabido, não é? Nós temos que pensar de forma integrada, de forma holística e pensar a arquitetura para uma sociedade, não é? Se temos espaços vazios no piso de cima, porque é que vamos ocupar o subsolo?
o piso de cima do claustro está vazio, desocupado. Não acontece lá nada. Tem construções feitas. Façam um museu lá em cima. Não é? Mas esta necessidade de projetar, porque somos arquitetos e temos que fazer projetos, não é? Nós, os arquitetos, temos que ter a humildade de aceitar o que existe e de respeitar o que existe. E trabalhar com isso. E isso até vai trazer valor à nossa arquitetura. É isto que temos que pensar, é o contrário. Não é destruir para valorizar o que é nosso, não. Temos que valorizar o que é nosso usando o que já existe. E pronto, enquanto este pensamento não se espalhar pelos arquitetos, estamos aqui cheios de arquitetos a querer fazer artistas a fazer nome. Isso que leva-me para as considerações finais desta entrevista, que é, tendo em conta que nós é tudo para o núcleo de um conjunto de alunos do ISCTE, qual era a mensagem que gostariam de deixar para futuros arquitetos quando forem lidar com a arqueologia e com esta parte de arquitetura que se calhar não vamos projetar, mas vamos apenas organizar e coordenar equipas? Eu gostaria de... Eu ainda por cima, sendo docente de casa a casa, tenho um carinho especial por todos estes alunos que cá estão. Eu gostaria de deixar a mensagem de que, de facto, o arquiteto, e quando forem arquitetos, desejo que sejam todos excelentes arquitetos, mas que se envolvam com estas questões patrimoniais da história, da nossa história, da história da arquitetura, da história da arqueologia, da história da sociedade, porque o arquiteto projeta para o homem, não é? Nós temos que pensar que estamos a fazer projetos para as pessoas e não fazer objetos de arte. Claro que a arquitetura tem arte e tem ciência, materiais, engenharia, estruturas, mas temos que pensar que estamos a projetar para o homem, para o ser humano, e portanto temos que ter a humildade de projetar aceitando o que já existe, e também pensar que o arquiteto tem que se envolver nestas questões que nós aqui falamos, na política do património, nas políticas. O arquiteto pode ser político. Epá, vão para as câmaras dizer que é preciso um plano de salvaguarda, façam planos de salvaguarda, façam gestão do património, gestão da arquitetura que já existe. E não estou a falar só da arquitetura do século XII, XI, estou a falar arquitetura contemporânea. O pavilhão de Portugal do Cisa Vieira é monumento nacional. Eu não sei o que está lá a ser feito, mas sei que está a haver obras no interior e se calhar está a ser completamente alterado. Bom, não sei, não posso falar porque ainda não fui ver, mas nós temos que olhar também para o património do século XX. Eu não estou aqui só a pensar na arqueologia, nas estruturas islâmicas. Eu estou a pensar no que fazemos agora. O que fazemos agora, a arquitetura do Cisa tem que ser preservada. Não é? Já que é o nosso grande arquiteto. Então vamos olhar para todas as arquiteturas, para todas as épocas, de uma forma holística. É isto que eu vos peço. Portanto, não pensem que o arquiteto é só o artista que desenha no papel. Tem? Sociedade. Envolvam o arqueólogo. Não somos inimigos de ninguém. E às vezes até, pelo contrário, às vezes até, eu acho que nós falamos muito a mesma linguagem. Eu gostei de ouvir dizer que a arquitetura projeta para o homem. Ora, a arqueologia estuda o homem, portanto, quer dizer, não faz sentido não trabalharmos mesmo lado a lado. Eu acho que o exemplo de bons projetos que nós temos são os exemplos em que há as várias disciplinas a funcionar. Não tem que ser o arqueólogo só, o historiador da arte. Juntem, porque é uma mais-valia. É uma mais-valia, vão chegar mais longe. É aquela frase que se diz, não é? Em equipa chega-se mais longe. Pode-se ganhar uma batalha sozinho, mas para ganhar a guerra é em equipa. É por aí, eu acho que não... E o arqueólogo também, já agora também vou apelo ao arqueólogo, não é? O arqueólogo também tem que ser sensível às questões do arquiteto, não é? É óbvio que o arquiteto está a desenhar novo e tem novas, aquilo que falávamos ao início, não é? A legislação que existe, as questões sísmicas. Se calhar, de facto, há estruturas que não vão aguentar aquilo que está a ser exigido como novo programa. Mas é mais fácil encontrar uma solução com duas cabeças a pensar do que só com uma.
Isso sem dúvida nenhuma. E se tiverem a oportunidade de trabalhar com pré-existências, monumento nacional, ainda por cima classificadas, de certeza que há alguém que estudou aquele património e que é importante ir ouvir. É muito importante ouvir.